A Sabrina Sedelmaier. Agora eu acertei. Gente, eu errei tanto o nome da Sabrina hoje. Tudo bom, Sabrina? Eu tô, e você? Obrigada pelo convite. Boa noite a todos e todas. Tudo ótimo. A gente está aqui muito ansioso para falar de farofa, sabe? Esse programa aqui de sexta, Sabrina, a gente fala um pouquinho de política porque a pegada é de política, mas é um programa que a gente dá uma respirada para falar um pouco de outros assuntos também, tá? Uhum. Eu estava doida para falar com você sobre esse seu livro da farofa desde o final do ano passado. Não coincidiu que a gente não eu queria ter colocado a Sabrina para ela ensinar a fazer farofa no Natal. No Natal. Nossa! É todo dia a dia de farofa. Mas comida é política, né? Então, isso que você está discutindo hoje no programa, o nome do massacre foi Massacre da Farinha, né? Das farinhas, que foi dado. Então, esse significante, né? O massacre das farinhas, eles só eram famintos que estavam pedindo comida, né? Era fome, era esse desejo de sobreviver, né? De quem passa fome. Isso que sempre me interessou, assim, na comida, não é... E sempre me estranhei o fato de nós sermos esse país da mandioca, das farinhas, e quando Cabral chegou já existia uma tecnologia imensa de quem, né, morava desde então aqui, e, no entanto, não existia livro sobre as farofas, as farinhas, a farinha do milho e a farinha de mandioca. Coitada da Dilma, né? Eu vi que o primeiro capítulo. Primeiro, vamos colocar a capa do livro da Sabrina da Farofa, Gui. Coloca a capa aqui. Olha que coisa linda, gente. A capa desse livro está saindo pela editora Autêntica. Farofa, uma alegria popular. Vários tipos de farofa aqui na capa. E é interessante porque logo na abertura do livro, a Sabrina faz uma saudação à farofa, né? Quando a Dilma fez a saudação à mandioca, fizeram tanta maldade com ela, né? Coisas com duplo sentido, né? Machismo, e não reconhecendo que a mandioca é a nossa raiz, né? É a raiz de tudo, da nossa civilização, né, Sabrina? É a rainha do Brasil, né? E não sou eu quem digo isso. É o Câmara Cascudo. O capítulo ele chama de rainha do Brasil, porque não existe nenhum, né, alimento que eu costumo dizer que ela é o conduto alimentar do Brasil, que ela é o basalto, né? É essa raiz, né, que o Caminha errou. Ele achou que ele tinha provado um inhame, e era mandioca. Então, os europeus, que não tinham conhecimento, que não tinham ideia, mas eles ofereceram vinho, o pão de farinha de trigo, e os indígenas ofereceram, né, a farinha de mandioca. Né, o beiju, né? Tudo que deriva, né, porque não é só a granulação que eles já faziam, mas eles faziam bebida, tipo cerveja, né? Então, a gente está falando de uma quantidade imensa de saber, né, culinário, que já existia, de uma sofisticação imensa. Então, não só o produto, mas também a cestaria, todo o material para conseguir, né, aqueles resultados. Isso tudo já existia há muito, muito tempo antes, né, deles desembarcarem lá em Porto Seguro. Então, se a gente falar da farinha, a gente está falando da história do Brasil. Quando a Dilma fala, ela saúda a mandioca, você acha que teve ali um pouco de viralatismo das pessoas não reconhecerem a mandioca? Total. É o termo, né, Sinara? Quer dizer, nós estamos falando de preconceito, porque o farofeiro, o que é o farofeiro? É aquele que espalha, né, a bagunça, aquele que não sabe se portar. E, no entanto, eu falo disso no prefácio, né? Que eu acho que a gente deve olhar esse termo e trazê-lo e dar né, oxigená-lo, porque isso de levar comida, por exemplo, para a praia, né, de levar marmita para a praia,
é algo que hoje a gente, no trabalho, em tudo, a gente sabe que é uma das coisas mais saudáveis. Então, quer dizer, você não utilizar um restaurante ou gastar, né, em algumas praias, você tem que pagar para você sentar naquele lugar e tal. E o Sim. farofeiro, ele é aquele que carrega, matula, algo que os tropeiros faziam, né, para a sobrevivência. E os próprios europeus, nessas viagens, né, lá dos 500, quando eles voltavam do Brasil, era a farinha que não perdia, né? E foi já essa sapiência que essas longas cruzadas eles sobreviveram por isso. Então, Você quer sabe que dizer, é quando você preconceito falar fala, farofeiro. quando você conta do farofeiro, né, que a Sabrina conta no livro que ela tem memória de infância de ir para a praia com uma matula, né, com a farofa, Maravilhosa. fungo, tudo. E eu me lembrei da minha tia também, quando eu ia para a praia com ela em Salvador, quando eu era criança, e ela levava numa lata, uma Não lata, era delicioso? uma lata Delicioso. de leite ninho, daquelas grandes que tinha antigamente, cheia de farofa e galinha e tudo. E era uma delícia, né? Uma delícia. Maravilhosa, maravilhosa. Então, eu conto que eu tenho essa memória, que era mesmo assim, uma reunião, eram nessas. A gente ia, né, e pegava o carro lotado de criança nas férias, e a gente comia essa farofa de galinha, que tinha um pouquinho de pimenta, fazia farofa com aquele caldo delicioso. E eu lembro também, muito pequena, eu sempre fui asmática, tive alguns problemas na minha infância, e me falaram que tanajura, se eu comesse tanajura, eu ia sarar. Então, a vizinha fez uma farofa no interior de Minas, de tanajura, eu comi, eu não gostei, porque eu lembro até hoje do sabor. Ela por dentro, ela tinha um líquido que me lembrou maionese. Eu fiquei sem comer maionese. Eu fiquei sem comer maionese por anos, Sinara, anos, anos, anos. E hoje a gente sabe, né, que a formiga, ela está aí com esses chefes inventivos maravilhosos, trouxeram lá do norte, e formigas maravilhosas estão sendo de um valor nutritivo muito grande, foram, né, completamente incorporados. Então, eu lembro de duas, assim, com 5 anos de idade, mais ou menos, de duas farofas. Essa farofa que eu achava deliciosa e tinha sabor de férias, é isso que você está falando aí de lembrar da sua tia indo para a praia, né? E a outra foi a farofa que eu comi para sarar, mas infelizmente eu não sarei da Eu asma. peguei a imagem. Eu peguei para mostrar para o pessoal aí a farofa de içá ou tanajura, né? Coloca Exato. aí. Olha aí. Isso. Bonita, ela é bonita. É crocante. Então, eu acho que eu gostaria de provar hoje, porque alargou, né, meu gosto. E era assim, então a funcionária da vizinha falou, mas você tem que catar a tanajura. E aí eu saí com a turma da rua, a gente cantava assim, cai, cai, tanajura na panela de gordura, cai, cai, tanajura. Então eu colhia as tanajuras, e isso os índios já comiam há muito tempo, há muito tempo. É um saber, então, popular, tradicional, que chegou até a vizinha, e é claro que eu comia, era um alimento exógeno, né, da minha dieta de classe média baixa, e isso de interior, mas eu queria parar de ter asma. Não aconteceu isso, mas virei uma escritora de farofa. Então foi ótimo, foi ótimo. Eu esqueci de mandar a sua dica para o Gui, estou mandando aqui. Olha só, de onde que vem? Como é que começa as pessoas a fazerem farofa? Dá para imaginar um começo da farofa? Eu vou levantar uma hipótese aqui para você, tá? Quando eu morei na Espanha, tem um prato chamado migas na Espanha. Migas. Sim, Portugal que também. É muito parecido com a farofa, gente. Vocês veem aí, tá? Como é que ele é? Ele é pão dormido
pão dormido que você esfarela e refoga com alho, e aí faz essa mistura. É muito parecido, né? Será que vem daí alguma coisa assim, Sabrina? A farofa é indígena ou europeia? Então, a gente tem que dividir, são duas coisas diferentes. As farinhas, né? E não só as farinhas, mas tudo que decorre desse, né, desse savoir-faire, né, que vem aí né, a gente não sabe datar, só sabe que quando os europeus chegaram, já havia né, um domínio, uma cultura absurdamente sofisticada, né? Só que a farofa, e foi assim que eu comecei essa pesquisa, eu achava muito estranho, eu me perguntava por que é um prato, a farofa, que está na mesa dos ricos, está na mesa dos pobres. A farofa, ela tem algo o Glauber falaria, né, ligada à fome, à subsistência. A gente sabe que ela está atrelada, então, o massacre ontem, lá em Gaza, né, anteontem, ter sido nomeado, né, o massacre da farinha, que tem muito, muito, muito a ver com isso, né, com um alimento que não perto, etc. Mas então existe na Península Ibérica, em Portugal, como em Espanha, existem as migas, mas as migas são feitas com farinha de trigo. O trigo é europeu. Então, essa transformação, né? Então, quando os europeus eles adentraram, né, em nosso território, e eu costumo falar muito em sala de aula, o único alimento que Montaigne, maravilhoso, comeu do Novo Mundo foi farinha. Ele provou isso, escreveu sobre a farinha, e está lá, registrado, né? Então, e achou um pouco insosso, tarará. Os portugueses aqui, com a falta da farinha, com a falta de trigo, porque não é nosso território, do nosso clima, eles começaram a adaptar e fazer bolos maravilhosos, né, essas quitandas, com o que tinha aqui na terra. Então, não tinha esse pão que faz amigas, que é essa mistura, e que tem a ver, então, com mistura. A palavra mistura e farofa é algo, eu acho que elas têm uma espécie de comunhão, porque as farofas você faz com tudo que você imaginar. Então, o Antônio Alais, do dicionário maravilhoso, ele tem um livro de receitas, que eu adoro o livro de receitas, e a paixão da vida dele era farofa. Então, ele fala que o ingrediente principal da farofa é a criatividade. Porque você pode é um aproveitamento, é um reaproveitamento. Você não tem, eu acho que poucas pessoas, né, falam assim, hoje eu vou comprar um ingrediente para fazer tal farofa, né? Então, você abre, você vê o que tá perdendo, aquilo que pode ser reaproveitado. Então, ela tem a ver com a mistura, né? São 3 ingredientes, Sinara. Você precisa de um óleo, né? Vamos pensar assim, alguma coisa que varia. Uma gordura, né? Gordura, você precisa de qualquer outra coisa e farinha. É só isso. Então, para isso que a gente chama de farofa, então, minha pergunta é por que existe um prato que está nas classes sociais mais diversas e está no Natal. Igual você lembrou, porque eu chamava Sabrina para o Natal. Mas ela está na segunda-feira, ela está na quarta, ela está em qualquer dia. Por que nunca houve um livro que dedicasse a essa rainha do Brasil, que é a mandioca, e o milho, porque o milho, eu não sei se vocês sabem, o milho desceu do norte e a farinha subiu do sul, né? Na história da alimentação brasileira. A gente percebe, então, depois que a mandioca ela fica mais no litoral, o milho nessas regiões, né, mais centrais, e aí tem essa inflexão imensa em São Paulo. Mas o milho, a identidade dele é a América, não é a nossa América. Eu acho que ela é muito ligada à América Central. Né? O milho e o México, eles são, né, enquanto que nós somos o país da mandioca. Né? Então,
eu acho que a farofa tem a ver, né? E a mandioca, né? Tem essa história que ela tem a ver com a avó, ela tem a ver, não é com a fartura, né? A farinha, então, como que isso alterou? Eu acho que eu fico sempre pensando assim, e com isso que aconteceu, né, e que você estava falando, que é um genocídio, né? Ela é incompleta, a farinha, ela é fraca, ela é irregular, ela é defeituosa, e a farofa é uma tática dos pobres, isso é uma tática de quem quer sobreviver. Então, quando vem a seca, você come a farinha. Nos tempos, né, áureos, come o milho, né, as comidas. Então, quando a gente escuta, né, eu fiz uma playlist que eu queria falar, que está disponível para todo mundo, também a história do Brasil através das músicas. Está aí no livro, não sei se você viu que tem o QR Code, e é uma trilha sonora só com músicas de farinha. Então, que legal! Não vi, não cheguei nesse ponto. Lá na Bahia, eu não sei, você é mineira, né, Sabrina? Sou você mineira, é mineira? Sou mineira. Então, na Bahia, mas... Na Bahia a gente tem, não sei se acontece em outros estados, tá, gente? Mas assim, sobra do almoço vira farofa no jantar. Porque baiano come muita farinha, né? Tem até aquela piada assim. Tem aquela piada famosa que viram para o baiano e falam assim: você gosta de sexo? Aí o baiano fala: gosto. E de farinha? Vixe! É incrível, a trilha sonora é maravilhosa, porque você vai vendo, né? Então, desde o Djavan, que a farinha boa é a farinha que mãe manda lá da roça, até a farinha do desprezo, né? Que é lindíssima, 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 que mostra como tem a ver com Como é o nome da playlist para a gente procurar? Farofa, uma alegria popular, o nome do meu livro. Farofa, uma alegria popular, tá no Spotify, tá, gente? Tá. Deixa eu ler aqui uns comentários para você. Sol Bela Fera fala: adoro mandioca frita e amo comer com manteiga e açúcar depois de cozida. Haroldo Lacha, boa noite, Sabrina. Alguns tipos de farofas são tão saborosas que eu como até pura, mas confesso que com uma cerveja gelada fica melhor ainda. Deise Ribeiro, farinha substitui até o arroz. Olha, Deise, eu como baiana não como feijoada com arroz, só como com farinha pura. Não gosto do arroz. Salvador Batista, boa noite, Sinara Nordeste, abençoado Lula, nosso enviado. Não, deixa eu ler aqui os comentários sobre a farinha e a farofa, tá? Dione Scarpelli, aquela música de Gilberto Gil. Fui passear na roça, encontrei Madalena sentada numa pedra, comendo farinha seca. Ela está lá na playlist, maravilhosa. Madalena chorava e a mãe ficava dizendo... Isso mesmo. Maria Angélica Codibelli, gosto muito de fubá suado. Adoro. Olha, não conheço os fubá suado. Então, quer dizer, em um capítulo, então, quer dizer, não é um livro só de receita, isso que eu queria salientar. Eu contei um pouco a história, fiz um recorte, a história do milho e a história da mandioca no Brasil. Então, eu peguei 2 ingredientes estruturais da nossa alimentação e as receitas vêm quase como se fosse uma ética dessa transmissão, dessa história. Né? Então, por que, Sinara, que a gente não reconhece... Tem receitas ótimas, viu, gente? Ela está sendo modesta. Tem umas farofas que eu nunca vi, farofa de quiabo, farofa de vagem. É uma delícia. É uma delícia. De abobrinha. A Adenilda, deixa eu pegar uma carona aqui, com a Adenilda, que ela fala aqui, minha mãe fazia uma farofa que ela chamava de farofa d'água, levava água fervendo e cheiro tá lá. Pedacinhos de charque, era deliciosa, pena que eu não sei fazer. No livro... No livro tem a receita de farinha d'água. Tem a receita da farofa d'água, coloca a foto aí, Gui, da farofa d'água, só que a farofa d'água dela, Adenilda, é diferente da nossa nordestina. É diferente, porque ela leva tomate. Essa, inclusive, eu comi no Nordeste. Eu comi. Aí ela fica aquelas bolinhas, né? Porque, como ela não vai ao fogo, é uma farofa que não vai ao fogo. Então, ela continua. É como se fosse um vinagrete com farinha. Ela é para acompanhar um peixe grelhado, ela é maravilhosa. Dá para comer com a mão, você sabe, né?
capitão, que se chama, né, Sinara? Os índios ensinaram a gente a fazer o capitão. Então, o capitão, você fazia assim e jogava. Isso, os viajantes, né, e eu estou falando aí dos viajantes que a gente tem, né, muito, que escreveram, os cronistas, né, que falaram muito do Brasil, eles não entendiam como que os índios e os escravizados conseguiam jogar para cima e não caía sequer um farelinho. Então, isso a gente encontra, né, muito em todas essas crônicas, né, desse momento em que eles estão completamente desbundados com a fauna e com a flora brasileira, eles vão falar. Então, é importante também a gente lembrar que os escravizados foi também a farinha que foi o alimento que era o mata-fome. Então, muitos, tem dessas crônicas que é muito triste, em que se narra um escravizado morrendo, ele entalou com a farinha. Então, na crônica se fala, olha, e foi aqui em Minas, esse alimento ele tem que ser colocado, bebido com água e tal, justamente mostrando que ele seco podia complicar. Então, os escravizados de Minas de Ouro tinham uma alimentação diferente daqueles que trabalhavam em campo, mas em ambos era angu, né? Angu que eu estou com... Hoje eu orientei a Gabi e a Júlia, duas orientandas, e hoje a gente está feijão, angu e couve do frieiro. Então, feijão, angu e couve, isso aqui era a alimentação, né, dos escravizados aqui de Minas, né? Então, o angu também vamos pensar, é a farinha de fubá dissolvida na água. E é um alimento absurdamente presente na dieta hoje de qualquer casa mineira, né? Até hoje. Quando eu era criança, as mais pobres lá da Bahia comiam muito mingau de farinha, né? Mingau de farinha. Ao invés, a gente comia mingau de maisena e as mais pobres comiam mingau de farinha. Hoje ninguém dá mais mingau para criança, que nem é adequado, né? Comer mingau assim, esses mingau engrossante, né? O povo chamava de engrossante, justamente porque as crianças ganhavam um corpinho, né? Então a gente tomava mingau de maisena e os mais pobrezinhos tomavam mingau de farinha, que aliás é bem gostosinho, viu? Mingau de farinha. Muito gostoso. E tem a Jacuba, que é outro livro que eu publiquei pela Autêntica, que é um livro que chama Jacuba é Gambiarra, em que eu vou falar como que a Jacuba também funciona como esse mata-fome. Então, você está tocando... Jacuba é o que mesmo? A Jacuba é isso, a farinha com café ou com água. Lá no Grande Sertão Veredas, eles colocam um pouquinho de cachaça. Jacuba é um engana-fome, é isso que vai enganar o estômago, né? Então, lá em Gaza, eles estavam querendo uma farinha porque sabem que ela é isso, ela resolve. Engrossante. Então, ela vai... Você pode dissolver com água, né? Não precisa ser leite, não precisa ter um suco, o que você tiver. Então, na minha pesquisa do CNPq, eu trabalho muito essa questão, essas rubricas da alimentação que são espécies de mata-fome, né? Então, a Misa Zimmermann está falando aqui, acabei de comer uma farofinha com banana e cebolinha, com a farinha branquinha e fininha, o que me leva a outra pergunta que eu preparei aqui para a Sabrina. Farinha para farofa, fina ou grossa? Farinha de milho ou farinha de mandioca? Diz aí pra gente, Sabrina. Todas. Quer dizer, depende, né? As granulações, depende do que você quer, depende do que vai estar junto com a gordura e com a farinha. Então, então, quer dizer, você vai fazer uma farinha de uma abobrinha, que eu adoro essa farofa, e colocar um grolão, não vai combinar muito. Agora, se você faz uma paçoca e você está com pilão e você vai fazer, né, vai jogando a farinha e vai ter tempo de socar, que eu amo paçoca, né? E vai com a pimenta. Então, você pode colocar uma farinha que não seja aquela finíssima. Então, depende muito farofa de quê? Então, por exemplo, a farinha de milho,
ela é deliciosa. E tem a farinha de milho, flocão, né? Que, por exemplo, Pouso Alegre, meu marido é Sim, de lá, usa a para fazer família cuscuz. manda. Nossa, a farofa desse flocão, eu acho que a de quiabo eu fiz, inclusive, para o livro, porque todas as imagens do livro eu fiz com meu celular na época da pandemia. Então, foi um livro que eu estava vivendo, nós todos estávamos vivendo um período muito difícil, mas eu estava perdendo meu pai, eu chegava do hospital, tirava a roupa, lavava aquele ritual todo e ia escrever sobre farinha. Então, esse título, Alegria, foi porque me levava para essa infância e eu pensava nesse lugar de resistência que a farinha tem, absurdamente de resistência. Eu via nela essa tática dos vencidos, né, aquilo que o Glauber Rocha chama, né, da estética da fome. Então, tem aí uma estética. E eu me perguntava por que no Brasil não tem um título, sendo que quando houve essa invasão europeia, já tinha polvilho, já tinha tapioca, tinha goma, tinha o que hoje a gente chama de uma espécie de cerveja, né? Uma bebida alcoólica fermentada. E por que não se fala disso, Sinara? Então, Não foi tem essa. orgulho, né? Não falta orgulho no brasileiro da farinha, né? Chama de farofeiro aquele que não é civilizado. Então, quer dizer, como assim? Como assim? Eu sou absolutamente uma farofeira. Eu amo, 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 amo. Minha irmã tinha um sonho de abrir um restaurante que você faria só farofas e você escolheria o outro prato como se ele fosse o acompanhamento. Então, você escolheria. Demais. Ótima ideia. Vai fazer sucesso. Bota o nome de farofafá. Isso. Então, Olha quer dizer. só. Não, termine que você ia falar. Eu só queria lembrar, então, que no norte do Brasil não se come sem farinha o peixe. E lá no sul, no churrasco, não existe churrasco sem farofa. A farofa, ela está do norte, ela está em tudo, em todas as mesas, em todos os lugares. E é incrível, né? Ela é a nossa história e é absurdamente versátil. Ela tem uma flexibilidade incrível que vê a imaginação da gente, né? Isso de ir torrando ou não essa farinha, seja fina ou grossa, e de adicionar. Então, por exemplo, quando eu aprendi por exemplo, a colocar ervas aromáticas. Então, eu pegava, por exemplo, a manteiga e deixava a sálvia. A sálvia, quando ela ficava morena, eu tirava a sálvia e eu tinha um burro e sálvia italiano e fazia ali uma farofinha de manteiga com aquele cheiro de sálvia. Olha que sofisticação! Aí, alecrim, quando eu aprendi a pôr alecrim e colocar um curry, e sempre misturando com tudo que for. Então, é uma liberdade, e é uma liberdade tão brasileira, né? Tão brasileira. Quero ler mais uns comentários aqui para você. Dione Scarpelli, minha tia colocava para as crianças leite com farinha de milho em flocos, sucrilhos rústicos. Áurea Vidal, Jacuba matava a nossa fome da noite na minha infância, na olaria de meu pai. Meu livro não é de receita, porque eu estou pegando como operador conceitual. Então, eu trabalho a Jacuba como se ela fosse uma espécie de gambiarra, porque é isso, a farofa é também uma espécie de gambiarra. Então, é isso que é a minha pesquisa, sabe, Sinara? É tentar mostrar esses arranjos da fome no Brasil. A Liane pergunta se você conhece a farinha d'água do Maranhão, amarela, Claro! grossa e deliciosa. Maravilhosa. Eu tenho muita dificuldade de fazer farofa com essa farinha. Então, mas ela é muito grossa. Ela é aquilo que os índios chamavam de farinha de pau, né? É quase um grolão, mas é muito boa, muito boa. E aí eu quero perguntar aqui, fazer aquela pergunta polêmica, hein, para Sabrina. Atenção, pergunta polêmica. Não vou puxar a brasa para minha sardinha, porque eu não considero que nós baianos saibamos fazer farofa super bem. Muito pouca receita de farofa na Bahia. Mas eu quero perguntar para ela qual é o estado do Brasil que faz a melhor farofa. Qual estado? É a Bahia. Da Bahia? Eu amo a farofa baiana.
De quê? Farofa, olha, tá vendo? Eu não puxei a minha brasa e ela. Eu já diria, vou dizer para você, Sabrina. Ah, não, mas eu amo do Pará, amo Belém. Belém, nossa, Belém. Eu acho que como eu sou a farofeira. A farofa de Goiás. Você já comeu as farofas goianas? O piqui, a de Goiás com piqui é maravilhosa. Gente, não existe isso comigo. Não existe. Eu amo, em cada canto tem um ingrediente. Eu amo todas. Eu estou tentando pensar qual a farofa que eu não gostei. Não consigo. Assim, que eu fui, por exemplo, em um estado e falei, isso não é farofa. Não lembro. Eu, assim, em São Paulo, capital, eu descobri alguns lugares que tem farofas ótimas e outros muito sem graça, né? Eles acham que eles compram aquela flocão, ioki. Não, sabe? Isso não é, para mim não é farofa. Existem farofa pessoas que ensinam a fazer farofa com aqueles sacos. Então, isso não é comida. Isso não é comida, isso é ração para não humanos, para não brasileiros. Agora, eu fui trabalhar em julho em Salvador e eu fui num restaurante, que é Dona Mariquinha. Assim, eu quase tive um troço com a farofa. Era de quê? Farofa de quê? Aí ela misturou um tanto de coisa. Eu tinha primeiro pedi, mas essa farofa ela tinha basicamente muita cebola. A cebola ela torrou, ela ficou pretinha, muito alho. E eu acho que ela pôs dendê, mas a qualidade do dendê faz toda a diferença. Então, se o dendê está um pouco velho, eu amo farofa com dendê. É muito gostoso e simples, né? Para acompanhar, simples. Então, é essa criatividade. Lá em Belém do Pará, que eu tenho muitos amigos, e eu acordei um dia, assim, era 4 da manhã, para ver a preparação dos sacos chegarem no ver-o-peso, com os peixes, e eu nunca vi tanta granulação de farinha, eu fiquei muito emocionada. Precisa ir em Nazaré das Farinhas, lá na Bahia, que também tem farinha pra caramba. Olha só, o J. Martins e outras pessoas estão insistindo aqui que eu pergunte para você se pode comer macarrão com farofa. Tá todo mundo perguntando aqui. Gente, eu acho que pode tudo. Eu não tenho isso. E vou contar um segredo. Na minha infância, hoje eu estou muito nostálgica, né? Já é a segunda vez, acho que eu estou com saudade da minha mãe. Quando era um casamento, que era chique lá no interior, em Aimorés, eles servia frango assado, maionese, batata, cenoura, e farofa. E era essa mistura, maionese com farofa. É delicioso. Eu acho maravilhoso. Então, eu lembro assim que eu ficava triste porque se via naqueles pratinhos de papel. Então, o papel começava a rasgar. Mas assim, eu comia rápido aquilo assim, mas era uma coisa maravilhosa. Então, eu acho que isso que combina com o quê? Isso, gente, nossa, o paladar é a questão do gosto, né? É a nossa história, assim, eu reclamo muito disso. Então, eu acho que nossa, manda ver, se está gostoso, né? Agora, eu confesso que eu nunca comi macarrão com farinha. Então, eu nunca comi, mas olha... É comum, viu? Lá na Bahia fazem mesmo. Ó, o Haroldo Lacha está dizendo, tô ficando com vontade de comer farofa. Vocês não sabem a vontade que eu fiquei folheando o livro da Sabrina. Vou botar mais uma foto aqui, de uma farofa, que uma amiga minha tinha me falado dela, a mãe dela é mineira, inclusive, e ela tinha me falado dessa farofa, eu fiquei muito curiosa, farofa de maracujá, olha que coisa fofa. Sinara, adivinha onde eu aprendi a fazer essa farofa? Em Corumbau, na Bahia. Tá vendo? Quando eu comi essa farofa, foi servida com peixe assado. Essa farofa é maravilhosa. Fala aí pro pessoal como é que faz rapidinho. Olha, então todas as farofas são muito simples. É isso que eu falo no livro, né? Então, a sapiência toda é o equilíbrio entre a quantidade de farinha. Existem algumas farofas que elas pedem para serem mais molhadas e outras mais secas.
Então, vou dar um exemplo básico, né? Uma farofa, por exemplo, a paçoca, ela é mais seca. Uma farofa de cebola, ela é mais seca. Agora, uma farofa, por exemplo, como essa, né, que você vai usar tanto o líquido do maracujá quanto a semente, ela dá uma crocância. Então, você pode fazer com azeite ou com manteiga, qualquer um, tanto, né, o que você tiver em mãos. Você vai ralar uma cebola sempre fininha, né? Essa aí então eu penso muito também no aspecto visual. Eu fiz com a cebola branca, porque a roxa ia chamar Marcar. atenção. Eu queria muito que fosse ela sobressaísse o amarelo do maracujá. E aí você coloca, né, o líquido, já com a semente, né? Você vai ter o cuidado de tirar, né? Porque tem aquela parte branca que você não vai, de forma alguma, utilizar. Tá certo que reaproveitamento, mas aquela parte branca do maracujá nunca. Então, eu estou falando, né? Pegar uma colherzinha Só da delicadamente polpa. da polpa, e aí você vai deixar na cebola, aquele perfume, e vai, quando a cebola ficar dourada e transparente, você vai jogar uma farinha fina. Então, aí eu usei a farinha amarela, e eu lembro que eu comprei em Teixeira de Freitas, que faz uma farinha maravilhosa, que é perto de Corumbau, na Bahia, esse lugar lindo, Ponta de Corumbau, e fiz essa com essa farinha de Teixeira de Freitas. Ela é absurdamente deliciosa. Ela combina, então, quem gosta e não tem nenhum problema em comer frutos do mar, então, pitu, que é né, um queca de camarão, e servir com essa farofa, é divino, é divino. Eu amo essa farofa, é Olha maravilhosa. só, a Áurea Vidal está dizendo: meu pai, filho de italiano, nunca comeu sem farinha. Helena CP falou: aí teria que perguntar para italianos. Sou italiana e depois que substituí o queijo pela farofa, raramente como macarrão com queijo. Com farofa é muito melhor. Agora, vou falar a verdade, eu vou ter que provar, vou provar. Para falar a verdade, gente, os gringos não entendem muito a farofa, não, tá? Era uma pergunta até que eu ia fazer para Sabrina. Os franceses. Eles chamam, eles falam, dizem que parece areia, que parece dust. Eu já vi muito gringo falando, nossa, parece dust, parece poeira, parece areia, não gostam. Não... Por que será que o gringo não satisfaz o paladar deles, hein? Eu acho que é isso, tem muito pouco sangue indígena como nós, né? Mas os franceses, por exemplo, eles têm muito problema com farinhas em geral, tanto a do milho quanto a da mandioca, eles não gostam. Então, eu tenho alguns amigos franceses que gostam, por exemplo, de uma espécie de farofa que está na moda agora, que usa... Como é que chama, Sinara? Não é mucilon, não. É creme... Como é que chama aquela farinha? Sim, é Neston. Hã? É Neston? Que parece... Que é disso. Eu sei como é. Parece farinha, um creme cracker. Farinha... Então, tá na moda láctea, essa farofa. Farinha láctea. Não é a farinha... Será que é a farinha láctea? Ela não tem... É aquela... enfim, está muito na moda agora. Essa, em alguns restaurantes, servem, que é essa farinha que a Nestlé vende para se colocar no leite, e os franceses acham uma delícia e comem. Eu acho isso uma loucura, né? Uma loucura. E eu não acho muita graça, né? Particularmente falando do meu gosto. Eu prefiro as nossas farinhas, né? Cícero Tavares está falando aqui. Neste momento, estou comendo farofa com ovo. Não resisti ao diálogo. Ah, que ótimo! E aí, a última pergunta que eu vou fazer, que eu ainda quero citar um novo livro da Sabrina aqui, tá, gente? A gente saiu do assunto da farofa, mas é interesse meu, tá? Sabrina, qual o segredo para a farofa de ovo ficar molhadinha? Eu quero saber. Eu quero, então, contar. Há muito tempo atrás, era um restaurante muito simples, muito simples. E um dia eu ia tanto lá, e era a melhor farofa de ovo. A minha farofa de ovo, isso eu estou falando de 30 anos atrás. Nunca ficou, não era daquela forma. E aí o proprietário falou, vão lá na cozinha.
Gente, eu vou ensinar para você, está no livro, mas mudou. E meu filho faz, enfim, ele mora sozinho, e é o seguinte. Primeiro, esse lugar que foi a farofa mais gostosa da minha vida, e é essa receita que eu vou passar para vocês. Ela não é nem com azeite, nem com manteiga. Se usa óleo de milho. Então, sempre você vai procurar uma frigideira, uma caçarola, algo aberto. Não faça farofa em panela fechada. Sempre prefira alguma coisa mais para o calor e para o gesto mesmo, né? Que você vai precisar ali mexer a farofa. Então, você coloca o óleo de milho. E logo depois você vai colocar a cebola ralada finíssima. A cebola ralada fina, quando ela estiver transparente, não espera ela ficar morena. Quando estiver transparente, você quebra os ovos, não um em cima do outro. Cada um no canto, tá? E aí vem o segredo. Você não vai mexer como se estivesse fazendo ovo mexido. Jamais. Você vai deixar. Então, eu pego uma escumadeira e vou jogando esse óleozinho em cima, papapá. Põe sal em cima da gema, é muito fácil você salgar. Sal é muito. Você tem que pôr pouco sal. Sal em cima da gema, um pouquinho de pimenta do reino. E aí, quando ela começa a sentir que a gema começou a mudar de cor, então você vai pela clara e quebra em pedaços grandes. Não vai fazer esse movimento. Você vai delicadamente e vai adicionando a farinha e mexendo. E joga salsinha por cima, que é algo que a gente ama aqui em Minas. Essa farofa, ela é maravilhosa. Eu amo. Ótimo, agora já sabemos fazer farofa de ovo. Eu quero citar aqui também um livro que a Sabrina organizou e que também é uma delícia esse livro dela, gente, que mistura cinema, crítica cinematográfica, é um livro bastante sofisticado de crítica cinematográfica e também comida, tá? Coloca a capa aí do Comer com os Olhos. Esse aí que tem a Macabea querida. A Macabea na capa. Eu peguei duas fotos para ilustrar aqui essa nossa parte. Uma da cozinha lá do filme A Flor do Meu Segredo, do Almodóvar, tá vendo? A cozinha é o lugar mais gostoso da casa, né, Sabrina? Todas as casas que tem comida, né? Então, quer dizer, para mim é o coração. E no caso desse cinema especial, a cozinha o lugar da sororidade, é o lugar do segredo, é o lugar em que vamos pensar na trama, inclusive os assassinatos, né? Acontecem. Então, o Almodóvar, ele sabe que a cozinha e essa relação entre mulheres, ela é absurdamente potente, né? Isso que a gente chama de família, nos arranjos familiares, nos casais, e sempre no cinema dele vai ter, tem várias e várias, tem uns que tudo se centraliza, ele dá receita nos filmes dele, de como se faz coquetéis, etc. E é impressionante como os olhos nos olhos, né, a confidência se dá aí. Esse livro está incrível, esse livro é do meu grupo de pesquisa, credenciado ao CNPq, ele está maravilhoso. Não é um livro, né, que vai falar só do cinema com essa fábrica de ilusões aí de Hollywood, ele está falando da fome, ele fala de indigestão, ele fala muito, né, não é só de fartura, e fala de muitos filmes incríveis e muitos cinemas. Tem o filme da Hora da Estrela, que é o da Macabea, que é baseado em Clarice Lispector. Coloca a foto da Macabea comendo cachorro-quente. Esse ensaio. E aí ela faz um paralelo com a fome do personagem. É muito legal o artigo da Hora da Estrela. Nossa, da Suzana, esse artigo está maravilhoso. Está maravilhoso. São 11 ensaios, e eu não sei nem te falar. O estômago está maravilhoso. Então, o livro também tem esse ineditismo, né? A gente nunca viu, não conhece nenhum texto que trabalhe nas artes visuais, como a comida ela não é
ela não só representa, ela não vem só para caracterizar determinado personagem, mas como que a alimentação, ela é cultura, né? Ela é política e ela está, né? E o cinema, existem muitos festivais, então nosso filme, nosso livro, ele vem mostrar como o cinema é também esse lugar de pensamento sobre a cultura, né, alimentícia. É isso aí. Olha só, gente, infelizmente nosso papo está chegando ao fim aqui. Como todo mundo que vem no programão, claro que a Sabrina trouxe a sua dica cultural, né, que é um livro que se transformou num filme. Ela está indicando ambos para vocês, realmente maravilhoso, tanto o livro quanto o filme. O livro se chama Lavoura Arcaica, do Raduan Assar, escritor brasileiro de origem árabe, né? Lavoura Arcaica. E aí ele tem também o filme, virou o filme Lavoura Arcaica, do Luiz Fernando Carvalho. Chorei tanto nesse filme, porque é uma infância, um pai pesado, né, que tem nesse livro. É o patriarcado, né, Sinara? É esse patriarcalismo que a gente luta tanto todos os dias, e ele continua aí firme. Como é duro lutar contra o patriarcalismo. Por que você está indicando para as pessoas essas obras? Porque esse livro mudou minha vida, mudou minha vida. Eu fazia jornalismo e já estava fazendo psicanálise, achava que ia ser uma psicanalista. Li Lavoura Arcaica e vi que a coisa que eu mais queria era escrever sobre ele. E fiz meu mestrado sobre ele. Ganhei um concurso da dissertação, foi o primeiro livro sobre essa obra do Raduan. Luiz Fernando me convidou para ser a consultora do filme. Então, o filme, eu tive essa alegria de trabalhar junto com o Celto Mello, né, com a Juliana, maravilhosa, né, essa que era a mãe, e com essa turma incrível, e ficar com eles na fazenda, fazendo essa imersão. Então, eu aprendi também muito, né? E para mim é um clássico, né? Quem não leu, eu acho que deve ler, né? Faz parte desses escritores brasileiros que eu chamo de anfíbios, como Milton Ratum, querido, que são árabes, né? Que trazem o Maktub, que trazem toda a cultura árabe aí completamente mesclada à brasileira, né? Eu acho que é um livro que fala sobre as violências, né? Violências de toda a ordem, né? E uma linguagem, né? Um experimentalismo de linguagem que a gente é rara, né? Então, é um dos livros que até hoje, quer dizer, eu era muito jovem, até hoje eu estou sempre lendo, como diz Calvino, o clássico é aquilo que você nunca acaba de ler, que você está sempre relendo. Maravilhoso, Sabrina. Gui, coloca de novo a capa do livro da Farofa. Olha aí, ó. Farofa, uma alegria popular, de Sabrina Sedelmaier, saiu pela Autêntica, tá, gente? Sabrina, foi um prazerzão conversar. O pessoal está aqui lamentando. A entrevista acabou, mas você vai voltar. Qualquer hora a Sabrina volta. Gente, eu agradeço o convite, adorei, né, ter essa sexta-feira farofeira. Amei, né? Achei incrível, incrível. E que a gente tenha mais festas da farofa e nunca, né, massacre da farofa, né? Da farinha, né? Massacre da farinha. É isso. É isso aí, Sabrina. Querida, um beijo grande, bom final de semana, tá? Obrigada, obrigada. Obrigada a você.